Hoje em dia, muitas famílias dependem dos avós como a sua única rede de apoio e contam com eles para que os pais possam sair para trabalhar, resolver suas coisas do dia a dia ou até mesmo sair para passear, né? Só adulto, sem criança. Ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, ter uma rede de apoio da família, alguém que a gente ama e que a gente confia que o nosso filho está protegido, existe um outro lado. Um lado de interferência, uma confusão de papéis. Às vezes, essa interferência exagerada na vida da família por parte dos avós acaba gerando brigas e conflitos no casal, diferenças de ponto de vista e se torna uma relação pesada e difícil. Se você está vivenciando isso, se você quer entender qual o papel dos avós na vida da criança, no desenvolvimento infantil e como fazer para a gente reequilibrar essa relação, fica nesse vídeo. Eu sou a Aline De Rosa, criadora do Método MIDI e do Aline De Rosa Academy, que tem cursos e treinamentos tanto para pais quanto para profissionais que atuam junto à infância. Já são mais de 6.000 alunas, eu tenho 2 filhos e muitos avós. Já moramos perto dos avós, muito longe dos avós, e eu tenho essas 2 experiências para compartilhar no papel de mãe também. Bom, como eu disse, eu tive os meus filhos em outro país. Nós moramos muito distante de todos os avós. E eu sei as dores e as delícias de criar filhos sem absolutamente nenhuma rede de apoio. E também hoje, voltei a morar no Brasil, moro em São Paulo, perto de avós, a gente tem uma relação muito mais próxima. E também tenho as dores e as delícias de morar perto. É muito óbvio, se você está longe, você queria contar com alguém que você confia, não tem, suas possibilidades ficam um pouco mais restritas, você vai ter que criar uma outra rede de apoio, como eu criei com amigas. Se você mora perto, é maravilhoso, você pode dar aquela ligada, o avô e a avó cobrem o seu turno e você consegue fazer aquilo que você precisa. E ao mesmo tempo pode ter essa interferência que é muito difícil para a vida da família. Eu quero trazer para você, em primeiro lugar, o que é um papel equilibrado de vô e vó. O vô e a avó tem um papel fundamental na vida da criança, um papel de uma referência feliz. O avô e a avó já criaram os seus filhos. A sua vitalidade física já está muito diminuída. Eles estão em uma outra fase muito mais madura, teoricamente mais serenos, mais equilibrados. E eles trazem esse sentimento para a criança. A criança pode se relacionar com esse avô e com essa avó de um lugar muito mais leve, onde não tem obrigação, onde não tem cobrança, não tem tantas regras. É para ser uma relação mais leve, para adoçar a alma, para trazer alegria, memórias carinhosas e amorosas que as crianças vão carregar a vida inteira. A maioria das vezes o avô e a avó já está aposentado, tem mais tempo para doar, tem mais paciência para olhar para a criança, para sentar do seu lado, para ouvir suas histórias. E isso impregna na alma da criança, ela vai lembrar para sempre dessas imagens. Assim, o pai e a mãe têm a responsabilidade primordial da educação, de tomar decisões, de estabelecer os limites, colocar a rotina com ritmo, tudo aquilo que o pai e a mãe consideram que é importante para o desenvolvimento. E os avós simplesmente trazem esse amor e essa leveza, e muitas vezes sem nenhum limite, eu sei. Nem sempre é fácil, porque a gente fica, você fez isso, não era para fazer. Mas esse é o papel deles. E se está acontecendo, eles estão no seu papel. Quando que essa relação pode se tornar um grande desafio para a família? Quando os pais delegam para os avós responsabilidades que são deles. Delegam para os avós escolha de educação, escolha alimentar, de escola, como vai educar, se vai pôr de castigo, se vai conversar, se vai tratar com respeito. Muitas vezes os pais cansados, exaustos, corridos de uma rotina exaustiva, entregam isso na mão dos avós e nem olham. Esta é uma atitude que desequilibra essa relação. E por outro lado, temos também avós, que por serem rede de apoio, por estarem ali tão na rotina da criança, acreditam que eles sabem mais e que eles devem determinar os rumos da educação, se apropriando do papel educacional que era para ser do pai e da mãe. Em ambos os casos, nós temos então uma desestrutura desses papéis que gera dor,
que gera sofrimento e faz com que a criança perca essa relação leve que deveria ter com os avós. Porque na medida que os avós decidem sobre educação, decidem limites e regras, eles ficam chatos. Chatos! Porque essa é a parte difícil da educação. É a parte que a gente tem que dizer não, que tem que acolher o sentimento, que tem que desenvolver valores e habilidades. É nossa responsabilidade de pai e mãe, não dos avós. Então a criança ela perde essa relação leve. Ela perde a possibilidade de criar esses laços afetivos da maneira mais harmoniosa com seus avós. Se isso está acontecendo por aí, se os avós estão se sentindo responsáveis pelas decisões, estão acreditando que eles sabem mais que você e querendo interferir nas suas decisões, provavelmente você está vivendo um relacionamento muito difícil com o pai, com a mãe, né? O casal, ele sofre muito com essa interferência, porque são opiniões muito diferentes e muitas vezes causam briga no casal, desentendimentos, afastamento do próprio casal. Nada disso é positivo para o desenvolvimento da criança, isso não é bom para você, não é bom para o avô, para a avó, não é bom para a criança. Então, como que a gente faz para resgatar essa relação? O que eu sempre sugiro para as minhas alunas, primeiramente, é decidir sobre aquilo que você não pode abrir mão. Eu, por exemplo, jamais deixaria meus filhos sem a minha presença na casa dos avós se eles batessem, gritassem, pusessem de castigo ou se deixasse meu filho vendo a televisão sem limites. Porque eu sei os danos que isso vai gerar nos meus filhos e isso eu não posso permitir. Agora, se não vai respeitar o horário das refeições, vai dar mais comida do que deveria, fora da hora, se vai dar doce, isso eu consigo conviver. Eu consigo consertar no outro dia e eu posso flexibilizar. Eu tomei essas decisões daquilo que importa e daquilo que eu posso abrir mão quando os meus filhos estão com os avós, em prol dessa relação leve, em prol dessas memórias que eles vão construir. Então, como as minhas alunas entendem dos princípios, dos pilares da infância, elas também conseguem tomar essa decisão. Esse é o primeiro passo. E aí você tem os seus limites claros. Se passar daqui, não é saudável mais, não tá bom pra mim, não tá bom pra minha relação, não é bom pra minha família. Então você afasta novamente. Não é deixar de amar, não é deixar de ser carinhoso, não é deixar de conviver, é proteger os seus limites. Porque a nossa família é muito importante e é o principal. A gente precisa cuidar da nossa relação com o pai, da criança, com o nosso filho. E depois a gente olha para as outras relações, certo? Então como que a gente faz isso? Eu muitas vezes sugiro para as minhas alunas, quando a conversa não acontece, o diálogo é muito difícil com os avós, eles são muito autoritários e os pais começam a se sentir diminuídos e enfraquecidos no seu papel. Eu normalmente sugiro, se for possível, para a sua realidade, deixe o seu filho mais tempo na escola, mais tempo na creche. Reduza esse tempo que você depende dos avós, se isso for possível para você. Porque assim você vai devolvendo para os avós a leveza. Eles vão se sentindo menos responsáveis pela educação na medida que eles ficam menos tempo com a criança. Eles ficam mais vitalizados, mais alegres, porque eles têm, então, uma menor exposição a essa educação. Essas são duas excelentes formas de você começar a reequilibrar os papéis na sua vida, proteger a sua família e proteger o seu relacionamento. E assim, dar todas as relações que a criança precisa para se desenvolver, tanto os pais como responsáveis, os avós como essa leveza, essa fluidez tão importante para o desenvolvimento dos pequenos. Para aprender mais sobre desenvolvimento infantil integrativo, para entender tudo que impacta o desenvolvimento harmonioso da criança, se inscreve aqui no canal para sempre ser avisado de todos os conteúdos novos fresquinhos que estão saindo e até o próximo vídeo.